A depressão pós-parto é um assunto relativamente conhecido, mas essa situação geralmente é descrita em relação a mulheres que tiveram os filhos, né, que passaram pela gestação, pela gravidez. Porém, pesquisadores falaram a respeito agora de um estudo feito nos Estados Unidos, mostrando que o efeito nos pais também é mais comum do que o que se pode imaginar. Pelo menos 10% deles costumam ter algum tipo de depressão pós-parto. Será que isso é tão incomum assim? E aqui entre nós também? Nós estamos aqui ao lado do psiquiatra Raíli Salles, que vai conversar conosco a respeito deste assunto aqui no Jornal do Piauí. Tudo bem, doutor Raíli? Tudo bem, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Doutor Raíli, primeiro, vamos falar sobre isso, né? É muito comum se falar sobre depressão pós-parto em mulheres. Por que com os homens não é tão comum assim? Falar de saúde com os homens não é tão comum assim de um modo geral, sabe? Se você faz um post no Instagram falando sobre saúde da mulher, seja lá qual for, parte de saúde mental, por exemplo, e fizer uma com homem, você vai ver que o engajamento na parte masculina é muito menor. E esse é um dos motivos, eu não sei se as pessoas de um modo geral sabem, mas os homens vivem em média no Brasil 7 anos a menos que as mulheres. Você sabia disso? 7 anos a menos. Não sabia. E um dos motivos para isso, não é o único, né? Mas um dos motivos mais importantes é exatamente o fato de que os homens tomam muito risco e não cuidam da própria saúde. Então, eu costumo até brincar, eu costumo dizer que quando eu recebo um paciente, um homem no meu consultório, eu digo, olha, com certeza quem foi que ele trouxe? Ou foi a sua mãe, ou foi a sua esposa, ou foi a sua filha. Quem foi? Sabe? Porque, infelizmente, esse é o padrão. Os homens, nós não nos cuidamos como deveríamos. E quando os assuntos são assuntos psiquiátricos ou psicológicos, isso aí é ainda mais tratado como tabu pelos homens? Sem dúvida alguma. Felizmente, a parte boa é que, claro, acredito que a saúde mental tem sido um assunto cada vez mais relevante e recorrente na sociedade de um modo geral. E a saúde mental dos homens está melhorando nesse ponto também. Mas, de novo, sem dúvida nenhuma, ainda vejo realmente que falta muito, né? As mulheres têm uma consciência bem maior da saúde de um modo geral. E eu poderia dizer que, provavelmente, muito mais ainda na parte de saúde mental. A gente tende a procurar quando realmente já chegou num nível absurdo, né? De pensar em tirar a própria vida, às vezes pensar em tirar a própria vida de outra pessoa. Então, infelizmente, a gente vê muito esse tipo de caso mais grave. Tá. Falando a respeito da depressão pós-parto, os homens têm qual motivos são normalmente observados num período de recém-paternidade? Assim? Eu não sou pai ainda, mas uma coisa que sempre me falam que muda muito depois que você é pai é a questão do sono, né? E esse é um dos fatores mais importantes, né, de estresse, né? A quantidade de sono que uma pessoa que cuida de um recém-nascido tem, cuida de um bebê pequeno tem, é muito diferente, é muito menor, tem que acordar no meio da noite para alimentar e por aí vai. Mas isso não é o único fator, né? Falando da visão masculina, a mudança do corpo da esposa, a mudança do padrão de sexualidade, da vida sexual, o aumento da responsabilidade, o aumento do encargo financeiro, né? São muitos fatores aí estressantes para quem é um novo pai. O que é que o sono tem a ver com esse assunto? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando apenas do pai que chega à conclusão de que sua vida mudou ou, de fato, isso provoca mudanças no organismo que geram esse tipo de depressão? Sem dúvida. Eu costumo sempre falar de 5 pilares para a saúde de um modo geral, não só a saúde mental, e um deles, eu sempre cito, sempre bato muito em cima, é a questão do sono. E, infelizmente, cada vez mais as pessoas tendem a deixar de lado, a procurar meios de dormir menos e, né, conseguir ficar mais acordado, usam drogas para não dormir muitas vezes, né, para tentar produzir mais, para tentar estudar mais. E eu vou te falar, sem dúvida nenhuma, o sono é um pilar importantíssimo da saúde. Então, por exemplo, quando você não dorme bem, você fica mais estressado, aumenta a sua produção de cortisol, aumenta o seu apetite, diminui a sua capacidade de foco. Então, eu costumo dizer que para você começar um dia bem, você tem que ter dormido bem na noite anterior. Esse é o primeiro passo. Se você não dormiu bem, provavelmente seu dia não vai ser tão bom. Vamos falar um pouco sobre expectativas. Geralmente, quando o pai tem um bebezinho, filho, constrói-se em cima dele uma expectativa. Seja dos outros, seja dele mesmo. Claro. Agora eu vou ter que trabalhar mais, agora eu vou ter que pagar essa despesa, agora eu vou ter que ser exemplo. Perfeito, isso, né? Perfeito. Isso pode gerar algum tipo de depressão pós-parto? Sem dúvida, sem dúvida. A psiquiatria, de um modo geral, sempre faz questão de falar sobre isso. Os transtornos mentais, as doenças da área da saúde mental são multifatoriais. Então, tem uma questão genética, sem dúvida nenhuma. A gente tem que olhar para a nossa família para ver se a gente tem um histórico na família de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais, por exemplo. Mas a gente tem que olhar para a nossa questão hormonal, que tem muito a ver com como a gente se alimenta, se a gente está fazendo atividade física, se a gente dorme bem, né? E, por fim, exatamente essas questões da vida, do dia a dia, né?
como está o meu nível de estresse, a quantidade de responsabilidade que eu tenho, a quantidade de tarefas que eu tenho. A gente não vive num mundo cada vez mais acelerado e que cada vez a gente se cobra mais. E, de certo ponto, claro, nós desejamos ser pessoas mais produtivas, pessoas cada vez mais competentes, mas a gente tem que lembrar também que somos humanos. E que, como os humanos, nós temos limites. Então, é preciso que você reconheça o seu limite, e é sempre bom lembrar que esse limite é individual. Talvez ali o meu colega consiga fazer um pouco mais do que eu em determinada coisa. Parabéns para ele. Mas eu tenho que conhecer o meu limite. E, além disso, claro, não só conhecer, mas respeitar o meu limite. Eu vi que na pesquisa se falava muito a respeito de como os pais também se distanciam um pouco do trabalho ou se veem obrigados a se distanciar do trabalho, como um dos fatores que geram depressão pós-parto nos homens. Que relação é essa que o homem tem com o seu trabalho, né, com a sua carreira, com o seu emprego, que pode provocar esse tipo de transtorno? Uma das características que a psicologia estuda muito em relação às diferenças entre gênero, né, homem, mulher e trabalho, é que, de um modo geral, os homens são muito mais vinculados ao sucesso profissional, procuram muito mais isso, se sacrificam muito mais por isso. E até por isso também, claro, ter filhos dá trabalho. Ter filhos é uma maravilha, não me entenda mal, mas querendo ou não é um problema, é um grande estresse, é uma grande responsabilidade. E por conta disso, muitas vezes nós estamos também cada vez mais tendendo a deixar para depois, né? Ter um pouco mais de idade para a gente construir a nossa carreira para depois ter filho. E isso, naturalmente, de um modo a priori, não está errado, não tem nada de absurdo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com isso, com que ponto da vida que a gente está, com que escolhas que a gente está fazendo e saber administrar. Não dá, de novo, a gente tem que lembrar disso. Somos humanos, temos limites, nós temos que saber administrar nossos limites. Não dá para fazer tudo, todo dia, toda hora. A gente tem que ter essa noção. Os homens, evidentemente, não têm no seu corpo nenhum tipo de alteração por causa da gestação feminina. Pelo menos não a olhos assim, claros, olho a olho nu. Sim. E o que nos faz pensar sempre que não há nenhuma alteração hormonal por ali. Mas existe? Então, esse é um ponto muito interessante, né? É como eu estava falando, primeiro tem aquela questão de ser uma coisa multifacetada, né? O transtorno mental. Não é só hormonal. Mas sim, agora os estudos mais recentes têm mostrado alterações hormonais também nos homens ali no período da perigestação, né? Que a mulher também está gestante e no puerpério, né? Logo depois que o neném nasce. Então, lógico, não são da mesma monta, da mesma intensidade do que acontece nas mulheres, mas os pesquisadores já estão percebendo que sim, acontece e convenhamos, esperado, né? Porque o nosso organismo, é isso que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender também, eles têm uma relação muito clara com o que a gente vive, com o nosso dia a dia. Então, como eu me sinto, as coisas que eu faço, o meu dia a dia influencia muito na minha saúde e vice-versa. O meu organismo também vai influenciar muito a minha saúde, como está, vai influenciar muito depois também no meu dia a dia. É muito difícil para os pais entenderem que a vida gerada ali não é a vida deles, porque muitas vezes eles vão sentir tristeza porque a escolha que o filho fez não é a escolha que ele imaginava. Ou então vão imaginar que o filho adoeceu porque ele não foi um bom pai. Esse tipo de questão, como é que os pais, e aí pais eu falo já em homens e mulheres, podem lidar com esse tipo de situação? Nossa, agora você fez uma pergunta bem difícil, porque eu acho que isso faz parte do desenvolvimento pessoal de cada pai, né? É um desafio, eu não acho que exista uma regra simples que eu possa falar que vai resolver esse problema, porque realmente é complexo. Eu sempre digo, na verdade, quando estou conversando com os meus amigos, é a minha opinião, e de novo, eu nem sou pai, né? Mas mesmo sem ser pai, eu pretendo ser no futuro, eu avalio, na minha opinião, que o papel de pai e mãe, obviamente também, é o mais importante que um ser humano pode exercer durante sua vida. É o ápice da vida, é a melhor experiência, a maior, a mais importante. E, portanto, ela não pode ser fácil. Entenda bem, não estou falando que necessariamente é penosa, mas o que eu acho que deve diminuir o sofrimento dos pais, esse é o ponto que eu quero chegar. Estou dando uma volta porque eu quero chegar nisso. É que a gente, tendo a noção disso, de que é uma coisa importante, difícil, a gente vai aprender. É um processo. Eu não tenho por que me culpar de, meu Deus, eu estou no meu primeiro filho, ele é pequeno e eu não sei fazer tudo. Calma, jovem. É assim, seja bem-vindo à vida, sabe? Procure melhorar, faça seu melhor, tá bom demais. Uma vez diagnosticado ou suspeitando que está vivendo um período de depressão pós-parto, o que fazer? Que primeiro passo dá? Procurar ajuda, né? Procurar ajuda profissional. Eu sempre recomendo, quando a gente tem um problema de saúde, seja lá qual for, a gente procurar inicialmente o médico, é minha opinião, claro que sou um pouco parcial nesse sentido.
Porque todo mundo sabe também que doença, saúde de um modo geral, doença, quanto o diagnóstico mais precoce, melhor o resultado do tratamento. E, de novo, esse é um problema muito grande, principalmente nos homens. Deixam para procurar quando o caso já está muito avançado. Então, assim, algumas dicas que eu vou dar. Percebeu que está bebendo mais, o sono está ruim, sem qualidade, está desanimado, não tem mais prazer nas coisas que tinham prazer antes. Nossa, já está bem ruim. Procura ajuda, não deixa para depois, porque, infelizmente, doença, de um modo geral, se a gente não cuida, a tendência é que vai piorar. Dr. Raíli Salles, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. É um prazer, sempre que precisarem, podem contar comigo. Muito obrigado pela participação.